Olá, eu me chamo Ayrton de Teixeira e a apresentação que eu preparei para hoje se chama Um Passeio do Subgrupo de Silo ao Subgrupo de Hall. Eu estudei esse tema enquanto bolsista do PET Matemática da Universidade de Brasília e eu fui orientado pelo professor Dr. Ramundo Bastos, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Eu vou falar um pouquinho de dois resultados, um se chama Teorema de Silo e o outro foi demonstrado por um matemático chamado Philip Hall, que generaliza o Teorema de Silo para grupos solúveis. E no final eu também vou falar um pouquinho de um software chamado GAP. Bom, primeiramente eu queria falar de um teorema bastante famoso, que se chama o Teorema de Lagrange. Ele diz que se a gente tiver um grupo finito G e H é um subgrupo de G, então a ordem de H divide a ordem de G. Bom, se a gente pensar na recíproca desse teorema, que diz que para cada divisor da ordem de um grupo vai existir um subgrupo com a ordem igual a esse divisor, a gente vai ver que em geral ela é falsa. Por exemplo, o grupo A4 ele tem ordem 12, mas ele não tem um subgrupo de ordem 6. Então, a gente pode pensar o teorema de Silo como sendo o resultado mais próximo que existe de uma recíproca do teorema de Lagrange, pelo menos no contexto geral. Antes de enunciar o teorema de Silo, eu queria dar duas definições. A primeira é do que é um P-grupo. Se a gente tiver um primo P, um grupo ele vai ser chamado de P-grupo se sua ordem for a potência de P. E a segunda definição é do que é um P subgrupo de Silo de G. Então, se a gente tiver um primo P e G é um grupo de ordem P elevado a A vezes B, com MDC de P e B igual a 1, note que essa condição aqui diz que o P elevado a A é a maior potência de P que divide a ordem de G. Então, um subgrupo de G de ordem P elevado a A, ele vai ser chamado de P subgrupo de Silo de G. Por exemplo, o subgrupo do A4, gerado por esses dois elementos aqui, ele tem 4 elementos, ele tem ordem 4, e 4 é a maior potência de 2 que divide 12. Então, esse subgrupo aqui, ele é o 2 subgrupo de Silo do A4. Já esses 4 subgrupos aqui, gerados por esses 3 ciclos, todos eles têm ordem 3, e 3 é a maior potência de 3 que divide 12, então todos eles são 3 subgrupos de Silo do A4. Outro exemplo é que se a gente pegar um P-grupo qualquer, então o P subgrupo de Silo dele vai ser o próprio grupo. Então, o que diz o teorema de Silo? Se a gente tiver um grupo G e P de A for a maior potência de P que divide a ordem de G, então a primeira parte do teorema nos diz que todo P subgrupo de G está contido em algum subgrupo de ordem P elevado a A. Então, em particular, essa parte do teorema nos garante que existem uns P subgrupos de Silo. Já a segunda parte, a gente precisa definir NP. NP ele vai ser o número de P subgrupos de Silo de um grupo. E o teorema nos diz que o NP ele vai ser congruente a 1 módulo P e que ele vai ser o índice do normalizador de S em G, onde S é um P subgrupo de Silo de G qualquer. Já a terceira parte nos diz que quaisquer dois P subgrupos de Silo são conjugados. Então, basicamente esse é o teorema de Silo. Agora, eu vou falar um pouquinho de grupos solúveis, porque o outro resultado que eu vou falar nessa apresentação, ele só serve para grupos solúveis. Antes de definir grupo solúvel, a gente precisa definir o que é uma série subnormal. Então, se a gente tiver um grupo G, uma série subnormal do grupo G é uma cadeia S de subgrupos, que vai desde a identidade até o grupo todo, onde o GI ele vai ser normal no GI mais 1, para qualquer I de 0 até N menos 1. Nesse caso, os subgrupos GIs eles vão ser chamados de termos, e por causa dessa normalidade, a gente pode formar grupos quocientes GI mais 1 cortado por GI, que vão ser chamados de fatores. Então, a gente pode definir um grupo solúvel como sendo um grupo que tem uma série subnormal cujos fatores são abelianos. Nesse caso, essa série vai ser chamada de série abeliana. Ok, agora, antes de enunciar o outro resultado, eu preciso dar duas definições. A primeira é do que é um π-grupo. Bom, a gente vai denotar por π como sendo um subconjunto de P. Esse P aqui é o conjunto de todos os primos. E o π' ele vai ser o complementar de π em P. Nesse contexto, a gente diz que o natural n é um π-número se todo o divisor primo de n pertence ao conjunto π. E por fim, a gente diz que G é um π-grupo se a ordem de G é um π-número. Já a segunda definição é do que é um π subgrupo de Hall. Se a gente tiver um grupo finito G, a gente diz que H é um π subgrupo de Hall de G se a ordem de H é um π-número e se o índice de H em G é um π'-número. Por exemplo, o subgrupo H, que é o subgrupo gerado pelo 5 barra, ele é um 2,3 subgrupo de Hall do grupo G. Por quê? Porque a ordem de H é 6 e o índice de H em G é 5. E agora a gente pode enunciar o resultado. Então, se a gente tiver um grupo G solúvel finito e π um conjunto de primos, então qualquer π subgrupo de G está contido em um π subgrupo de Hall de G, e além disso, quaisquer dois π subgrupos de Hall são conjugados.
É interessante comentar que o Philip Hall ele também generalizou aquela parte do Teorema de Silo que fala sobre a quantidade, mas a gente não vai comentar sobre aquela parte aqui. E note que, de fato, esse teorema generaliza o Teorema de Silo para grupos solúveis. Por quê? Se a gente tomar π como sendo o conjunto de um primo só, a gente consegue o Teorema de Silo. Mas, obviamente, né, o Teorema de Silo vale para qualquer grupo, enquanto que esse resultado só para grupos solúveis. Então, a gente pode dizer que, diferentemente dos p subgrupos de Silo, a gente não consegue garantir a existência dos p subgrupos de Hall de um grupo qualquer. Por exemplo, o grupo alternado A5 ele tem ordem 60, que é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, mas ele não tem um 2,5 subgrupo de Hall. Então, nesse contexto, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: será que a existência dos π subgrupos de Hall implica a conjugação deles, num contexto geral? Então, a gente vai tentar utilizar o software livre GAP para tentar responder essa pergunta. Então, o que é o GAP? O GAP ele é um sistema de álgebra computacional discreta, focado especialmente em teoria de grupos. Ele tem uma grande base de dados, mas como ele não tem bem uma interface, a gente tem uma linguagem de programação própria para conseguir acessar esses dados e trabalhar com eles. Para responder essa pergunta, eu utilizei alguns resultados que não são essenciais, mas ajudam muito, e eu vou enunciar eles aqui. O primeiro é o teorema de Fay-Thompson. O teorema de Fay-Thompson ele diz que todo grupo de ordem ímpar é solúvel. Apesar desse teorema ter um enunciado bem curto, a demonstração dele está no artigo que tem mais de 250 páginas. O outro é o teorema PQ de Burnside. Ele diz que todo grupo de ordem P elevada a vezes Q elevado a B, com P e Q primos, é solúvel. Então, esse teorema garante, em particular, a solubilidade dos P-grupos. Mas é importante comentar que dá para mostrar que P-grupos são solúveis de uma forma bem mais simples, sem utilizar esse teorema. E o último é uma proposição que diz que todo grupo de ordem PQR com PQR primos é solúvel. E agora eu vou para o GAP para poder falar um pouquinho mais desse software. Bom, aqui a gente está no GAP. A ideia aqui não é ensinar exatamente como se usa o GAP, mas dar uma ideia do que dá para fazer com ele. Então, eu vou falar de algumas funções e falar mais ou menos como que eu encontrei uma resposta para aquela pergunta. Bom, como eu disse, o GAP ele tem uma base de dados, ele tem todos os grupos até a ordem 2000, mais ou menos, e ele armazena esses grupos de uma mesma ordem, ele armazena numa lista. E a gente tem uma função chamada small group para você conseguir acessar esses grupos. Essa função ela tem duas entradas, a primeira é a ordem do grupo e a segunda é a posição na lista. Então, se eu escrever, por exemplo, small group 12,3, ele vai me devolver o terceiro grupo de ordem 12. Também tem uma função que se chama number small group, que ela te dá a quantidade de grupos de uma dada ordem. Se eu aplicar ela no 512, por exemplo, vocês vão ver que existem mais de 10 milhões de grupos de ordem 512. Também tem a função chamada solvable, que tem um nome bem intuitivo, ela verifica se um grupo é solúvel. A gente tem a função silo subgroup, que você dá um grupo, dá um primo, e ela calcula um p subgrupo de silo desse grupo. Mas vale comentar que como todos são conjugados, é muito simples calcular todos os outros a partir de 1. A gente também tem a função chamada structure description, que te dá uma descrição melhor de como que é esse grupo. Então, por exemplo, se eu aplicar ela no terceiro grupo de ordem 12, vocês vão ver que aquele grupo ele é o A4. E por fim, tem a função isConjugate, que você dá um grupo G e dois subgrupos que eu chamei de A e B, e ela verifica se A e B são conjugados em G. Então, essas linhas aqui resolvem o nosso problema. É interessante comentar que, assim, a gente quer procurar um grupo que tem dois subgrupos de Hall que não são conjugados. A gente viu que grupos solúveis, eles são conjugados. Então, não faz sentido procurar em grupos solúveis. Bom, da primeira vez que eu rodei esse código, eu não coloquei aqueles critérios que eu mostrei para garantir solubilidade. Então, quando ele chegou na ordem 1512, ele travou, porque ele não conseguia avançar, porque são muitos grupos. E se ele tivesse que olhar um por um para descartar quais são solúveis, bom, meu computador ele ficou algumas horas fazendo isso e ele não conseguiu passar. Mas, felizmente, 1512 é a potência de primo. 1512 é a potência de 2. E a gente viu que todo P-grupo é solúvel. Então, a gente pode descartar essa ordem, descartar algumas outras, o que, assim, agiliza bastante. Então, basicamente, depois de verificar que se o grupo é não solúvel, ele calcula os pi subgrupos de Hall, se eles existirem, e verifica se são conjugados. E se não for, ele dá o resultado para a gente. Eu já rodei aqui para economizar tempo, e o primeiro exemplo, ele tem a ordem 168, que é o PSL32. Ele tem dois 3 subgrupos de Hall, que não são conjugados, mas como ambos são isomorfos ao S4, eles são, assim, essencialmente o mesmo grupo. Então, ele acha alguns outros exemplos desse tipo,
Mas o primeiro, mais interessante, ele tem a ordem 660, que é o PSL 211. Ele tem três subgrupos de Hall, que não são isomorfos, um é o A4 e outro é o D12, e como eles não são isomorfos, eles não podem nem ser conjugados. Então, esse aqui é o exemplo mais interessante que a gente achou, e é o exemplo de menor ordem. Então, bom, basicamente, a resposta àquela pergunta é que, no contexto geral, podem existir pi-subgrupos de Hall que não são conjugados. Então, bom, basicamente isso. Bom, eu vou ter aqui no meu slide, só para falar das referências. As duas primeiras foram de teoria, sobre álgebra, e as duas últimas são sobre o GAP. Por fim, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, queria agradecer à Federal de Uberlândia, todo mundo que está organizando o evento por esse espaço, e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.